Eu me lembro de um viaduto que caiu no Rodoanel, em São Paulo. Eu vi no viaduto em Minas. Já vi aquele de Brasília que caiu. Né? Os nossos estão balançando, mas não caem ainda. Balança, mas não cai. Né? E essa queda parcial de São Paulo reacendeu um debate sobre falta de conservação, prazo de validade para a obra, grandes obras viárias nas capitais brasileiras. Em Salvador, um estudo coordenado pelo Sindicato da Engenharia e Arquitetura identificou problemas estruturais em mais da metade dos viadutos e pontes passarela de Salvador. É o que você vai ver agora. Basta uma volta mais atenta pela cidade para perceber que as condições dos viadutos não são as ideais. Às vezes eu passo, quando chove, molha muito, fica parecendo até que vai cair. Eu fico com medo assim, de passar por baixo. Nossa equipe de reportagem passou por 7 bairros e, em todos, identificamos viadutos com problemas que iam de buracos, ferragens à mostra, concreto destruído, ferrugem, infiltração, rachaduras. Aqui embaixo do viaduto Rômulo Almeida, por exemplo, ao lado do dique do Tororó, não precisa nem de um estudo técnico aprofundado para perceber que a manutenção é urgente. O concreto, olha só, está indo embora. E a estrutura da base que sustenta o viaduto por onde passam veículos pesados está desse jeito, toda enferrujada. Segundo o Sindicato da Arquitetura e da Engenharia, o Sinaenco, das 25 obras avaliadas em Salvador, todas têm problemas de manutenção e cerca de 60% oferecem riscos de acidentes. De acordo com o presidente da instituição, a armadura precisa de proteção para evitar a ferrugem e, consequentemente, a dilatação, que provoca a ruptura do concreto. Nós temos aqui um clima, a proximidade do mar, então todo o ambiente ele é propício para corrosão. O que chama a atenção é, às vezes, alguns erros de projeto, porque para você fazer uma estrutura desta, você tem que ter uma armadura. O que é a armadura? São aqueles ferros que estão dentro do concreto, que eles são colocados principalmente para dar resistência à tração. Então, esses ferros, eles antes de serem colocados, eles devem ser protegidos, né? Com uma camada, vamos dizer, de tinta, para que você entenda, tipo zarcão, há várias espécies de proteção, né? O mais conhecido é o zarcão, antes de você aplicar na estrutura. Na última semana, um viaduto na zona oeste de São Paulo cedeu e 5 veículos foram danificados no acidente. O problema, assim como no Rômulo Almeida, teria sido na base do viaduto. Isso mostra, tá certo, de que não está havendo nem a manutenção, nem a inspeção adequada para que seja feita essa manutenção, e isso está acontecendo no Brasil inteiro. Para não ter esse tipo de surpresa, tem quem prefira evitar passar por baixo ou mesmo por cima dos viadutos. Seguro morreu de velho, né? E desconfiado vive até hoje. Essa é uma questão que sempre preocupou Cíntia e a deixa em alerta. Eu tenho pavor de viaduto. Eu estou andando aqui porque eu estava muito próximo, que eu tenho que ir para o hospital. Eu sempre me preocupo com a manutenção. Nunca parei para perguntar eu sou da UFBA, para alguém da arquitetura, como é que é a manutenção, mas eu tenho pânico porque eu acho que não existe manutenção. De acordo com um estudo recente do CREA, 80% dos viadutos e pontes de Salvador estão comprometidos. Já o Sindicato da Arquitetura e da Engenharia vai apresentar nos próximos dias o resultado do 4º estudo dos equipamentos públicos da capital baiana, para alertar os órgãos responsáveis sobre os riscos e necessidade de manutenção. Os problemas constatados começam desde o projeto e passam por planejamento, execução e, claro, manutenção. O presidente antecipa uma notícia nada animadora: quase nenhuma mudança do último levantamento de 2017 para cá. De forma geral, continua tudo no mesmo. Bom, quer falar com ele agora? Problema de viaduto, o presidente do CREA, não é isso? O Luiz Edmundo. Bom dia, a repórter Ticiane Bicelli está com ele. Bom dia, Ticiane. Vamos iniciar essa entrevista, por favor.
Bom dia, Varela, para você e para todos que nos acompanham. A gente fala aqui da Avenida General Graça Lessa, mais conhecida como Ogunjá, onde tem um viaduto crítico, aqui logo atrás da gente. É aquele que passa por Brotas, corta o bairro de Brotas. Esse aqui, por exemplo, Varela, dá pra gente perceber que, inclusive, tem até vegetação ali, sinal de infiltração, sinal de que a raiz pode estar ali, inclusive, destruindo o concreto. Só que a gente tem outros viadutos na cidade que esses sinais não são tão perceptíveis assim, né, Luiz Edmundo Campos? A gente vai conversar com ele aqui agora ao vivo, presidente do CREA, Varela. Vai falar um pouquinho sobre esse cenário, porque é importante realmente a fiscalização. Se a gente, que é leigo, eu, no caso, Varela, a gente já passa e observa que não está certo aquilo ali, alguma coisa está errada. Imagina, né, esses viadutos também que não tem esses sinais perceptíveis. É preciso realmente uma fiscalização, né, para pontuar essas questões e realizar a manutenção necessária. Bom dia. Bom dia, Tiziana. Bom dia a todos os ouvintes aí. É interessante que toda obra precisa de ter manutenção, né? Não só os viadutos, todas as obras, a sua casa também. Então é importante, tem uma lei da prefeitura que dá a periodicidade dessas vistorias para fazer. Então, no caso de residências, prédios, 5 anos, no caso de estruturas como os viadutos, você pode reduzir até para 3 anos a vistoria. Não quer dizer que tenha que consertar, mas você tem que olhar para ver se tem algum problema, que é muito mais fácil você fazer a manutenção preventiva e você consertar quando começa a dar problemas do que esperar dar um problema maior. Varela vai conversar agora com o senhor, ele tem pergunta para fazer. Fique à vontade, Varela. A pergunta que eu faço é o seguinte: Salvador é uma cidade governada pela prefeitura de ACM Neto, não é isso? Quem tem que dar manutenção é a prefeitura ou é o governo? Quem é o responsável por isso, presidente? Varela, nós temos aqui, no caso, uma mistura. Os viadutos construídos em Salvador são de responsabilidade da prefeitura. Aqueles feitos pelo governo do estado, enquanto ela não repassar para a prefeitura, quem tem que dar manutenção é ela. Então, de uma maneira geral, em Salvador, quem deveria dar manutenção era a prefeitura, até aquelas obras que o governo do estado interferiu. Por exemplo, ali na Avenida Paralela e outros locais, ela tem que entregar aquele instrumento para a prefeitura para que ela venha dar manutenção. Presidente, o povo quer saber o seguinte: tem prazo de validade essas obras? Por exemplo, um edifício, qual é o prazo de validade de um edifício? Qual é o prazo de validade de uma casa? E a prazo de validade de um viaduto na cidade? Tem isso? Olha, os projetos de engenharia é da ordem de 50 anos que você faz. Isso não quer dizer que após 50 anos vão se destruir todas essas estruturas. Mas para você, fazer um projeto, você tem que dar um prazo de validade e geralmente são 50 anos. Bom, agora qual é o papel da prefeitura? Não, o papel agora de quem construiu, da empreiteira que construiu, o que tem que fazer a partir de entregar a obra? A empreiteira tem um prazo aí de 5 anos para dar essa garantia de execução. Após isso, é responsabilidade do proprietário, no caso, prefeitura. Entendi. Então, a responsabilidade da construtora termina quando o viaduto é entregue ao município, é isso? Não, ele tem ainda uma responsabilidade de 5 anos após. 5 anos. Esses 5 anos isso. Referente aqui, a manutenção. A manutenção, é isso? É para qualquer vício de construção. Para qualquer vício de construção. A manutenção, a partir da entrega, já é de responsabilidade do proprietário. Essa obra que está aí, essa obra que está atrás do senhor aí, essa obra já foi reformada pela 2ª vez. Já estão pedindo socorro pela 3ª vez, não é isso? Esse é esse que vai para Brotas, não é isso? Esse aí, do Ogunjá embaixo, é isso? E é a 3ª vez que faz. E todo dia a gente passa aí e vê tudo descascado. Por que não entra com a manutenção urgente? Isso aí é uma resposta que a prefeitura tem que dar. A gente dá para observar aqui, Varela, que existe uma parte de baixo que tem uma parede de bloco apenas de vedação, que não dá nenhum medo da parte do ponto de vista estrutural. Mas há a necessidade de fazer uma avaliação geral no viaduto, porque já mostra, como o Tiziane mostrou aqui, tem vegetação, tem algumas infiltrações de água que merecem ser corrigidas antes que tenha um problema maior. Bom, esse estudo que foi feito, está se falando, doutor, em todos os nossos elevados e viadutos com problema de manutenção. Todos, sem exceção. O que fazer? A prefeitura tem que acordar para isso aí, não é não?
Isso. Até mesmo com a própria lei que a prefeitura fez, que tem a manutenção de todos os equipamentos, inclusive os viadutos, né? Então há necessidade de fazer em toda obra, assim que for entregue, tem que começar a fazer o processo de manutenção. Bom, então estamos com o presidente do CREA aqui ao vivo, e é bom lembrar que esse problema não é um problema só de Aldair. Eu já vi desabamento de viaduto em Brasília, São Paulo, no Rodoanel. O do Rodoanel era uma obra nova, né, doutor? Uma obra nova. O que acontece numa obra nova cair? Olha, às vezes é um erro ou de projeto ou de construção. Erro de projeto, de cálculo, é isso? Pode ser um erro de cálculo ou um erro de construção, né? Agora, como é que a inspeção da prefeitura vai ver que o viaduto está cedendo, uma parte? Aqui nesse viaduto da Tranqueira do Neve, passei essa semana, meu carro deu um tombo muito grande na emenda dele. Deu um tombo, pum, né? Eu achei que estava uma parte mais baixa, mais alta, mais ou menos, não é nesse tamanho de coisa aí não, mas já tem uma variação de nivelamento naquele também, lá da Tranqueira do Neve. Esse aí está todo escarafuncado já. Isso aí tem que implodir. Olha, Varela, uma coisa interessante para a população é que todo viaduto, ele treme quando o carro passa, principalmente ônibus, ele vibra. Tá? Isso não é nenhum dano que ele é projetado para isso. Você sente muito isso quando você está parado no veículo. Quando você está andando no veículo, você não sente essa vibração. Mas você encontra isso em diversos viadutos, principalmente os maiores, né? Onde eles têm essa vibração normal projetado para isso. Acho que está bom, né? Então temos que cobrar da Prefeitura de Salvador, mesmo que a obra seja feita, construída pelo Estado. Confere. Esse viaduto da Federação, por exemplo, que nós tivemos essa matéria, ele foi inaugurado quando Antônio Carlos Magalhães, o avô de Neto, era prefeito. Eu era menino, né? E está provado aí, pelo desgaste de tudo isso, que já estamos sem manutenção há várias gestões do município. E isso é um sinal de alerta, é um trabalho que nós estamos fazendo através do jornalismo, doutor, para poder acordar quem governa essa cidade, tá bom? Com certeza. Agora, esse viaduto da Vasta Gama, Varela, é bom também. É interessante que a população ajude, né? Você vê que esse processo de corrosão excessiva na base do pilar, isso é questão de urina, né? Então a população deveria evitar de fazer esse tipo de serviço na base do viaduto. Pronto. Estamos voltando já. Então, resumindo, é isso. Toda segunda-feira agora nós temos um assunto voltado para essa cidade, para alertar quem governa essa cidade. Eu fico pensando quantos engenheiros tem a Prefeitura de Salvador, hein? No departamento de engenharia da Prefeitura, quantos tem? Uma montanha de engenheiro lá. A gente vê, eles não vê? Bom, para agradecer então a presença do nosso presidente, viu, Ticiane? Dizer ele muito obrigado. E conte com a gente sempre para a gente criar um grito de alerta para a cidade, tá bom? É com você, Ticiane. Pronto, Varela, a gente agradece também. E como vocês acompanharam na reportagem, as imagens dos viadutos da nossa cidade, é perceptível, né, a presença de infiltração, vegetação, buracos, também ferrugem, as grades muitas vezes quebradas, trazendo insegurança também para os pedestres que passam por cima, a questão dos veículos. Então, muitos problemas que indicam a necessidade urgente de manutenção nesses equipamentos. E problemas também que começam, na verdade, desde o projeto, né, o planejamento e execução também. Então, Balanço Geral amanhã fazendo esse alerta aí, chamando atenção para a necessidade da manutenção, para que não aconteça o que aconteceu em São Paulo, também em Brasília. E até, Varela, não só nos viadutos, né? A gente teve aqui a questão também da Fonte Nova, que havia sido alertado, né? O alerta tinha sido feito antes daquele trágico acidente que vitimou algumas pessoas. Agradecemos aqui, então, a presença do presidente do CREA, Luiz Eduardo Campos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês para informar a população sobre problemas de engenharia e agronomia. Obrigado, Tiziana. Obrigado, Varela. Valeu, a gente volta com você, Varela. Lembrando que ela tocou na Fonte Nova. A Fonte Nova era um jogo Bahia e Vila Nova. Aquela ala toda estava interditada, proibida de botar gente ali em cima.
E aí, de repente, precisava encher a Fonte Nova, encheram de gente, desabou, 8 pessoas morreram na hora, desabando lá de cima com concreto armado. Bahia e Vila Nova pelo Campeonato Brasileiro na época, eu estive lá para ver. Quando está interditado, é porque o engenheiro chega lá, está interditado isso aqui, não mexe isso aqui. Aí você vai mexer? Você passa a ser responsável pelas mortes. E acabou.